Um oferecimento Beer Yoga. Salve Headbangers! Este é o programa Metal Live na HCBR. Surpreenda-se! Hoje estamos com mais novo convidado aqui do programa, a banda Hierarchical Punishment. Primeiro vamos pedir pro pessoal se apresentar e depois a gente começa a entrevista. Começando aqui pela ponta. Eu sou o Luiz Carlos Lousada, sou baterista do Hierarchical Punishment. Tô na banda já desde 2001. Meu nome é Alexandre Martins, sou o baixista da Hierarchical Punishment. Eu tô na banda há cerca de 2 anos. Sou o Grell, guitarrista e fundador da banda. Tô desde o início. Meu nome é Arthur, sou vocalista do HP há 2 anos por volta. Muito bem, galera. Então vamos dar início aqui à nossa entrevista. Como a galera conhece, mas sempre tem aquele meio perdido que não tem muito conhecimento, começa falando da biografia da banda, como surgiu, onde, quando. Discorra. O Hierarchical surgiu em 1994, estamos aqui de Santos, né? E com a proposta de fazer um grindcore, né? Com algumas pitadas death metal, na época que eu era baterista. Eu e o Alexandre se reunimos e formamos uma banda. Daí com o tempo que eu passei pra guitarra, a pegada mudou um pouco, né? Eu vi que eu tinha uma pegada mais death metal. E nisso aí o Luiz Carlos passou pra bateria, largou o vocal, passou pra bateria. E a gente ficou numa situação de tipo um death metal com influência grindcore. Uhum. E nesse primórdio da banda, que você acabou de citar que mudou alguns músicos de instrumento e tal, como que era a pegada de composição da banda, como vocês se reuniam para compor, como funcionava essa parte de compor para mostrar o trabalho para o público? Era mais, na época, as composições eram mais minha, mesmo sendo baterista, e do Leão Gazano, né, que era o guitarrista na época. Quem compunha mais era eu e ele. As letras eram compostas mais por mim, pelo Leão mesmo e pelo Alexandre Antoniucci. Mas não tinha assim, uma regra para compor. Cada um vinha com uma ideia de casa e chegava, pô, tive uma ideia. Daí a gente juntava no ensaio e transformava na hora. Hoje a composição já é diferente. Certo. Quer que fale dessa época já? Ou Pode continuar. Dessa época a gente compõe, tipo, vamos dizer, como na maioria teve muita entre e sai na banda, então quer dizer, eu tô sempre direto, as composições ficou mais a minha parte, né? Certo. Então daí eu construía em casa, gravava, aproveitava que eu já fui batera, aí eu tenho um programinha, o Easy Drummer, pode falar ou não? Pode falar. E eu montava a música todinha e mandava para todo mundo, para eles verem se ficou legal ou não, se muda alguma coisa. E então tá mais virtual, né? Vamos chamar assim. Faço a música e manda pros caras. Praticamente quando a gente vem pro ensaio, é só ver como é que ficou realmente a pegada ao vivo. Certo. E vamos trazer agora um pouco mais para a atualidade da banda. Vocês recentemente lançaram um disco novo. Certo. Qual foi o processo de produção e gravação desse disco? Como ele correu? Quanto tempo durou? Bom, o processo foi mais ou menos o seguinte. Ele surgiu do lance que eu tive que fazer uma cirurgia e mudar de instrumento, né? Saí da bateria e fui pra guitarra. Daí nisso que eu tava aprendendo as músicas, né? Fazer barulho na guitarra. Aí eu fazia uns sonzinhos e tal, tudo mais. E quando eu achava legal, eu gravava aquele som, aquelas bases, né? Até que chegou num tempo que eu vi que eu tinha um monte dessas bases, daí já tocava
razoavelmente que dava para enganar. Aí eu comecei a construir as músicas. Quer dizer, o Psychot, o processo dele é base simples, mas o conjunto todo, tá, que deixa um som mais poderoso. Sobre produção, essas coisas todas, e tempo, o seu Luiz Carlos sabe mais do que eu tô gagá. A gente trabalhou primeiro na fase dos ensaios, com a formação que estava na época, né, em 2016, 2017. E o Grell, ele já tinha escrito muita coisa, e aos poucos a gente vinha passando nos ensaios ao mesmo tempo que a banda se preparava para tocar ao vivo também, né? Certo. Em 2017 a gente resolveu lançar um single da The Choice, que é uma música que faz parte do álbum que acabou de sair. E só que já tinha muitos anos que o Hierarchical não lançava um álbum. Então a gente estava num dilema: se lançava simplesmente um single para antecipar o que viria a ser o Psychotic Disorders, ou se a gente fazia um lançamento diferenciado, né? Porque o álbum de estreia foi de 2014, The Humanity Walk This Way. Ele foi um álbum que foi produzido durante um bom tempo, e quando chegou no mercado em 2014, aí a banda teve algumas mudanças e tal, só que a gente já estava pensando, pô, a gente tem que ter um outro disco, né? E 3 anos depois, a gente tava nessa situação: lança um single ou faz alguma coisa diferente? Daí a gente começou a ver que tinha vários materiais que a banda lançou em formato demo, mas nunca tinha oficializado em CD. Ao mesmo tempo, quando nós fizemos o show de divulgação do Burning the Tyranny, que foi um split que nós lançamos junto com o Péia Braba e o Pigstein, a gente fez esse show em Santos e o áudio foi captado na mesa de som, então tava com uma qualidade muito boa. Então a gente resolveu fazer um novo lançamento, que foi o álbum The Choice, né, que a gente lançou em 2017, trazendo esse single, algumas músicas extraídas de demo antigas, da época que eu era vocalista, e que estavam guardadas, né, na gaveta, que a gente não estava nem divulgando mais, né? E somou também a isso esse show de lançamento do Burning the Time. Então ficou um álbum com várias músicas, né, que serviu simplesmente para empurrar o single, né? A gente considera um álbum porque o álbum tem 16 músicas, se eu não me engano, são 16 músicas. E todas músicas que não tinha, elas não faziam parte de outros álbuns. Eram inéditos. Né? Então é um disco, é um compilado de material inédito, né? E a gente aproveitou e fez uma baita turnê em cima desse trabalho. Né? A gente fez show em tudo que foi canto, saímos do estado, foi muito bom. E ao mesmo tempo a gente vinha desenvolvendo a produção do álbum Psychotic Disorders, que foi uma produção também longa, porque a gente fez em paralelo a agenda de shows. Certo. Né? Então, eu fiz as tomadas de batera de todas as músicas do álbum, e aí, conforme o tempo livre da galera, cada um cuidava das suas partes em casa, né? Então, por exemplo, o Grell, ele gravou no home studio de um conhecido nosso. O Edismon, que era o outro guitarrista, gravou no home studio dele mesmo, né? As partes de guitarra. E aí a gente foi desenvolvendo esse lance da produção em estúdios diferentes, entendeu? Com a entrada tanto do Alexandre quanto do Arthur, foi a mesma situação. Eles já tinham a base do que já estava finalizado, né? E conforme eles pegavam, a gente agendava, independente de onde fosse o estúdio, a gente ia fazer a captação. O próprio Alexandre, na casa dele, no home studio, também acabou realizando acho que 5 ou 6 músicas, né? Sim. Que foram a parte final do álbum, né? Pela praticidade, de falar, pô, você liga no estúdio, tal dia, tal hora, pô, não dá. Aí eu falo, pô, eu vou resolver em casa e eu mesmo faço. E aí a parte de mixagem ficou nas mãos do Ivan Pelliciotti, dono do Estúdio Beco. Ele recebeu todas as trilhas, né, batera, voz, guitarra, fez a mix, mandava pra gente. Aí sim passamos o ano de 2020 sem show nenhum e totalmente debruçado na mixagem do álbum. Então as coisas andaram mais rápidas nesse sentido, porque tipo 2019 a gente ainda ficava dividido, faz show, se preocupa com gravação, faz show, faz gravação. Até os ensaios ficava, pô, a gente precisa passar música lá. E aí, conforme chegou a pandemia e fez todo mundo ficar só em casa, aí desenrolou mais fácil. Porque a gente mixou
né, de março até dezembro de 2020 ficamos mixando, não tinha que ser feito, A né? gente pode dizer que o lado bom da pandemia para as bandas foi exatamente Trancar esse. a Né? galera pra focar. Ó, você quer produzir material? Então você vai ter tempo pra Exato. isso. Exatamente. É, porque todo mundo tem as suas profissões paralelas à música. Então, a gente já tem uma limitação de horário pra se trombar, fazer ensaio. E nessa questão da pandemia, a gente não estava realizando ensaio, né? Mas estava focado na finalização do álbum, né? Sim. Tanto que virou 2021, a gente pegou a matriz de áudio, se eu não me engano, em fevereiro. Acho que em fevereiro ou março a matriz já estava masterizada, né? E a gente, ao invés de lançar por uma gravadora só, a gente fez uma junção de forças. Foram 10 selos, se eu não me engano, 10 selos que fizeram parte para botar o disco no mercado. Todo mundo correndo atrás da distribuição, né? Então tem a galera no Nordeste, no Sul, no interior, na capital. Meu, a gente espalhou esse disco em tudo que é lugar. E isso foi bom, né? Aqui na praia, o Grell tem o selo dele, eu tenho o meu selo. Então a gente tem cada um seus contatos e vai passando o CD para frente. Lógico que antes de chegar nesse ponto de liberar no mercado, a gente já tinha soltado na internet o álbum. Porque não interfere em nada você liberar o disco antes de ter a versão física. Muita gente antigamente achava que atrapalhava. Hoje em dia é o contrário. As pessoas ouvem, né, no streaming e se o cara é colecionador, ele fala, pô, já ouvi, gostei, pô, vou querer ter na minha coleção. Exato. Aí ele entra em contato e fala, pô, galera, tô afim de descolar uma cópia, pá. Então a gente trabalhou também esse lado de pré-divulgar na web. E aí chegou o lote da fábrica no final de maio, né? Que foi quando as lojas receberam, as distribuidoras já estavam com o material tudo disponível. Mas a parte que demorou mesmo foi a finalização dessa produção que você estava questionando. Até porque também entra a parte gráfica. A parte gráfica, a gente teve um amigo que fez toda a parte visual da frente de capa, que é o vocalista da banda Invocals, né, o Bruno. Excelente artista, tatuador lá da região de Diadema. Ele foi vocalista há uns anos atrás do Ocultão, a banda de black metal que a galera aqui é do meio conhece e tal. Sim. E ele fez um baita trampo, entendeu? Ele fez inclusive a capa do single que nós lançamos em 2019, que é o Madness. Era uma capa alternativa do que seria o álbum. Então a gente usou também essa arte exclusiva pro single, né? E aí o Grell mesmo, ele entrou de cabeça para poder desenvolver toda a concepção do layout, né, do encarte, né, cuidar dos detalhes, fundo de caixa, como é que é dentro, fora, entendeu? Uma colaboração. Não, mas ousada. É um lance que você vê que a gente fez tudo no esquema do it yourself, faça você mesmo. Sim. A gente podia simplesmente chegar e contratar os artistas à torta direito para fazer de tudo. Só que a gente teve apoio de amigos e nós mesmos arregaçamos a manga e botamos para acontecer o negócio. A pandemia entendeu? deu um tempinho hábil ali. Ainda teve essa situação. E como o Grell estava explicando a parte de composição e tal, a gente antecipa muitas ideias na troca de MP3. Sim. Né? Então, tem música nova, ele já tem uma linha de batera que ele acha que ficou legal, pá. Quando chega no ensaio, são os ajustes de arranjo que a gente vai fazer, né? A gente faz a parte instrumental, o Arthur recebe o WhatsApp mesmo, ele tem lá os MP3, ele já tem as letras e já começa a pensar como que vai fazer os arranjos de voz, entendeu? Certo. Pro disco que a gente acabou de lançar, apesar de ter sido com o Arthur no vocal, mas a gente já tinha algumas linhas de voz gravada, né? Com um ex-vocalista que já tinha antecipado, então teve muita música que ele já sabia mais ou menos que caminho fazer, entendeu? Já esse material que a gente continua desenvolvendo, mesmo depois que saiu o disco novo, porque a parte, o processo criativo não para, né? Sai um disco, mas a gente já tá pensando lá na frente, cara. E a gente continua nessa ideia de produzir, cada um na sua casa, dentro do seu tempo livre, né? E quando chega para ensaiar, a gente só tem 2 horas na semana para resolver tudo, né? Então as dúvidas que tem que chegar e já descascar, entendeu? Entendi. Então, pessoal, vamos fazer um breve intervalinho. Esse é o programa Metal Live. Estamos aqui com a banda Hierarchical Punishment. A gente já volta.
sabe o que é sublimação? Eu vou te explicar. A sublimação é uma estampa digital. Então, eu pinto a aquarela no meu ateliê, digitalizo ela, coloco no computador, trabalho no Photoshop, imprimo numa impressora com tinta sublimática e levo para a prensa. Na prensa térmica, a 200 graus, a tinta ela vai aderir à fibra do tecido. Então não cria uma película e você pode passar com ferro por cima. Ela é durável e resistente à lavagem. Então essa é a técnica da sublimação. Sejam bem-vindos a Bambu Design. Estamos de volta com o programa Metal Live, um oferecimento de Beer Tioga, o nosso patrocinador oficial, cervejas artesanais. Hoje estamos degustando aqui uma IPA bem geladinha. Nosso amigo Batata ficou meio à mercê ali, então darei para ele degustar esse néctar. Enquanto eu tô com a minha canequinha aqui. Cheers! Saúde. Cheers, saúde. Saúde. Recomendo para todos que estão nos assistindo Beer Tioga. Vamos então dar retomada aqui na entrevista. Agora vamos perguntar aqui pro baixista como que tu recebeu o convite para participar da banda. Qual a tua participação além de baixista? O Batata citou que tu fez algumas músicas ali no teu home ali. Bom, eu fazia parte de uma banda chamada Age of Blood. Era uma banda com bastante influência de thrash metal. E a gente tinha algumas músicas próprias e tocava bastante cover, Pantera, Metallica, essas coisas. E o nosso baterista, ele arranjou um emprego lá em Belo Horizonte. Teve que ir. Pertinho. E aí nós ficamos sem bateria. Aí nisso, aí o vocalista também arranjou um emprego em São Paulo, também foi. Nisso a banda já meio que acabou. Só que nessa época que a gente tava sem baterista, esse cara aqui veio tocar com a gente. E aí conheceu, né? A gente já conhecia o Fabrício Caruso e o Guilherme Caruso, que eram Os irmãos da banda lá. E aí ele me conheceu e tal. Beleza, aí passou, eu fiquei uns 2 anos nessa banda, a banda acabou, passou uns meses. E aí ele entrou em contato comigo, falou, ó, estamos precisando de baixista, parece que eu acho que o antigo baixista deles trocou, mudou de função, né? Foi pra guitarrista. E aí eu assumi como baixista, eu não tinha muita influência de death, mas eu comecei a tocar, comecei a gostar do som. E aí resolvi ficar, mano, porque só música própria, assim, eu sempre quis ter uma banda com mais... Uma banda autoral. Isso, autoral, eu tocava mais cover. Certo. E esse trampo aí da gravação faz uma história engraçada, né? Que a gente gravou com o Abílio, né? Isso, com a Abílio Abílio, Martins. eu fui lá gravar na casa dele, gravei todos os áudios. Só que aí o cara, ele não transferiu, né, os arquivos e deu um pau no computador dele. Vixe. Aí 6 músicas que a gente tinha gravado já era. Falei, você vai ter que gravar de novo, mas eu falei, e agora? Grava aí em casa, mano. Eu sabia mexer um pouco no Audacity, um programinha mais ou menos, mas dá pra fazer. Aí gravei todas as linhas de baixo, tive até mais tempo pra trabalhar melhor. E aí eu passei tudo pro cara que fazia mixagem, né? Que é o Ivan. Inclusive o Ivan, ele conseguiu deixar tão linear a parada que você não identifica quais as que foram gravadas Em em uma sessão exatamente. com o Abílio Martins pilotando lá a mesa e quais as que ele mesmo produziu. mesmo produziu em casa. Ficou muito bom, Você cara. escuta da primeira a outra, você não identifica qual que foi a que ele fez por conta própria e qual que foi do... E aí E era a nisso- primeira gravação que ele fez desse jeito na casa dele, né? Aí nisso a gente viu que, caramba, dá pra fazer Dá isso pra em casa, né, cara? Aí isso junto. Talvez o próximo álbum seja assim, Gravar tudo né? home. Tudo home office. Certo. Então agora vamos... Arthur, né? Arthur? Isso. Conte então um pouco pro público aí como tu entrou na banda e além de vocalista, qual outro papel tu também desempenha assim como baixista participou aqui das gravações? Eu, basicamente, minha entrada na banda foi vendo uma postagem do Luiz Carlos, falando, olha, o Hierarchical tá precisando de vocalista, se você tiver, né, interesse e tal, manda um recado aí, manda... E eu conheço o Luiz Carlos há muitos anos, muito tempo. Já tive bandas no começo dos anos 2000, a gente tocou junto, dividiu o palco, a gente já conhecia, assim, já era... Certo.
E uma coisa engraçada é que no meio dos anos 90, quando a internet estava nos primórdios da internet, a primeira vez que eu vi grindcore na minha vida foi um som do Hierarchical. Olha que legal. Eu era pivete, assim, sou um tanto quanto Também. mais jovem do que isso. Então eu era pivetinho, queria ouvir som pesado, tava ouvindo, começando, descobri, né? Aham. E vi uma banda de Santos, Hierarchical, eu falei, pô, tem som pesado em Santos, mano, pivete, 13, muito jovem. Sim. E aí eu virei fã da banda. Aí eu fui no show da banda. Aí eu fiz a minha banda. E aí eu toquei com os caras. Aí ficou amigo e tal, tudo bem. E me veio muito à cabeça, eu lembro do Hierarchical fazer um cover do Six Feet Under. E eu falei, cara, que som do cara. Eu quero tocar nessa... Eu falei, eu queria tocar nessa banda. Só que, pô, eu tinha vocal. Eu sou baixista também, já tinha baixista. Eu falei, não Tem vaga pra mim. fica na minha e tal. E muitos anos depois, 15 anos depois, sei lá quantos anos depois, tem espaço pra vocalista. Eu tava fora do meio, minha última banda acho que foi o Moments of Gore, a gente parou em 2010, tá uns 10 anos, 7 anos fora. Eu trocava ideia com vocês pela internet, o Moments of... Pô, Moments foi um trabalho maravilhoso com o Nelson, com o Afonso, o pessoal. E a gente parou por X razões. E aí quando eu vi a possibilidade de voltar a fazer vocal de death metal, voltar ativa, eu falei, voltar no Hierarchical seria Um ápice ali. além da minha história pessoal com o Hierarchical, que eles não sabiam. Sim. Eles não sabiam. E eu falei, não, eu quero muito porque, porra, eu conheço a discografia, sei mais ou menos o som do Hierarchical, sei a pegada. Na época a banda era mais grind, foi ficando death ao longo do tempo, mas a minha cabeça era, um grindcore, pesadaço, rapidaço. Certo. E foi daí. E aí na banda já estava o processo da gravação, já tinha feito alguns vocais. Não todas as linhas de voz estavam produzidas, algumas estavam ainda... Precisei terminar algumas coisas, mas o Graham me ajudou e tal. Então foi basicamente assim que eu entrei na banda. E aí a gente gravei o vocal, gravei as linhas de voz, ajudei no que dava pra fazer ali, o que tinha espaço ainda. Mas assim, acho que o meu trabalho de voz mesmo vai vir agora nesse próximo. Mas Aí tu vai pôr a tua identidade. não que eu não tenha colocado, porque eu acho que a gravação mas ficou... aí vai ser uma coisa mais acho que eu vou trabalhar desde o visceral, começo, assim, Sim, as músicas, às vezes, uma coisa é vir a música relativamente pronta. pronta e tu tem que se adaptar. Exatamente, e agora do começo eu acho que vai ficar ainda mais interessante do que ficou no Psicótico. Certo. Já ficou bom, ficou muito bom. Legal. Então agora a gente vai aproveitar essa parte pandêmica que a gente estava... Espero que esteja acabando, né? E todo mundo aqui toca há anos em várias bandas e ficou um bom tempo sem subir no palco. Eu tô 2 anos, eu acho, sem subir no palco. E aí eu quero perguntar para vocês qual foi a importância dos festivais online para Hierarchical Punishment nesse tempo pandêmico que não dá para subir em palco. É verdade, isso aí deixou a gente meio... com Faz a falta, saudade faz falta. de estar na estrada, de fazer show, mas o festival online meio que manteve uma união entre bandas, Uma entre a chaminha galera acesa ali, né? que tava agitando culturalmente alguma coisa, né? Você com o Neófitos também pôde fazer um evento online, e pô, isso daí pra gente é classe A, tá nessa conexão com a galera, entendeu? Sim. E realmente, no meu ponto de vista, a chance de muitas pessoas conhecerem bandas de localidades, né, das mais variadas, né, dentro de sonoridades também bem distintas, em 2 horas de evento, mais ou menos. Exato. Né? E na média, sempre entre 1h30, 2 horas de evento online, né? Às vezes você vai num show presencial, você fica, sei lá, das 10 da noite até as 3 da manhã, para ver 3, 4 bandas, e em festivais online, você no conforto da sua casa, né? Tomando sua cervejinha, consegue ter acesso a muitas bandas que de repente você não conhecia, entendeu? Ou já ouviu falar, pega o flyer, pô, tal banda aqui, eu acho que... Às vezes de o repente cara eu não tem nem curti. como ir, né, lá pra assistir, é um lugar muito longe e tal. Foi uma forma também das bandas se mobilizarem um pouco e produzirem conteúdo, né? Sim. Porque, por exemplo, nós conseguimos realizar uma live tocando realmente ao vivo, nada de dublagem, tipo, plugamos tudo dentro da sala de ensaio e mostramos pra quem tá do outro lado do computador como é que seria a sensação de ver um show da gente no início de 2021. Né? Então, o último show que nós fizemos foi no início de 2020, né? Que foi no Rio de Janeiro, né? Foi o último. E aí, um ano depois, a gente fez um set de 18 músicas, se eu não me engano. Foi um set longo.
tocamos alguns covers, né? Tocamos cover do Doom, tocamos influências variadas do nosso som, porque se você ouvir o nosso último álbum, você fala, uma banda de death metal, ponto. Você não percebe tanto grindcore não, entendeu? Mas a gente não abre mão de citar a influência das bandas de grindcore, né? Como Napalm Death, Terrorizer, isso aí faz parte do nosso... E aí o cara assiste uma live da gente, tipo... Muitas bandas às vezes preferem até fazer a dublagem, mas a gente fala, não, vamos ligar o amp, vai microfonar o amp, a bateria, os mic também, entendeu? Fica um pouco mais cru, não é a mesma coisa que ouvir o CD, lógico, mas é mais verdadeiro. Sim. Então a pessoa vê como que é a pegada da banda. Fica uma coisa visceral, mas real. Já que não tá tendo show, né? E a gente espera que isso retorne dentro de um prazo não tão longo, mas com segurança para todo mundo que gosta de estar em ambientes de música ao vivo, entendeu? Sim. Não precisa antecipar, não precisa se afobar, entendeu? Mas a partir do momento que é seguro, dá para voltar a ter show, beleza, vamos fazer show. Enquanto isso, essa questão da live para nós foi excelente. A gente só fez uma live. A gente não é tipo de banda que também tá na internet, vamos toda hora ocupar o nosso tempo com isso, não. Mas a gente fez uma live. E a partir dessa live, a gente participa de outros eventos online, entendeu? E a gente pega, tipo, essa música aqui vai ficar legal nesse festival aqui, por causa, as bandas que estão participando, pô, tem tudo a ver, pá. Então, a gente consegue espalhar, entendeu? Sim. Inclusive, a gente estava previsto para um festival de uma gravadora dos Estados Unidos, a RTR. E, se eu não me engano, é agora em outubro. Dia 2. Nossa participação é 1, 2 e 3. Eles já estão divulgando. Nós estaremos no dia 2. A galera que quer saber o que a gente anda fazendo, né? Tem site na internet, na nossa página no Facebook. Dá pra procurar e ficar à vontade em ler tudo que a gente vai postando sempre, né? As coisas. Porque, por exemplo, acompanhar. A gente lançou o álbum, saiu em maio. Estamos em setembro. A gente já tá pra lançar um lyric video de uma das músicas desse álbum, né? Então a gente não para, não é porque não tá tendo show, vamos ficar em casa de braço cruzado. Não, o Grell já tá compondo, né, muito material novo. Quando a gente marca ensaio, a gente vem pro estúdio, passa as músicas novas. A gente não tá passando repertório de show. A gente não tá pensando em fazer show agora, porque, um monte de material bom pra caramba, porque as que nós já ouvimos e já estamos trabalhando, as músicas são excelentes, entendeu? E como o Arthur falou, o envolvimento de todo mundo, pegando desde o início, entendeu? Traz um gás diferente também. Bom, pessoal, a entrevista tá interessante, bacana, mas o tempo passa, né? O produtor já tá fazendo sinaizinhos ali, olha lá a carinha dele. Então vamos entrar na última questão pra gente finalizar o programa. E a gente pode falar sobre como... O Batata falou que vocês não estão pensando em fazer show ao vivo agora, né? Exatamente agora não. A gente deixa pra quando vier a hora certa. Então é 2022. Qual o próximo passo da banda? Tipo, o que vocês pretendem fazer? Depois lançou o disco, agora o que vocês pretendem fazer com a banda? Qual o próximo passo? Divulgar, né? A gente tá com uma assessoria do Diego Rodrigues. Diego é meu brother. Então, e além de estar trabalhando isso, nós estamos trabalhando no próximo CD, já no quarto. Como tem a pandemia no meio, né? Inclusive vai ser a estreia do guitarrista novo. Isso. Paulo Alexandre, que hoje não pôde vir aqui na entrevista, mas vai ser a estreia dele já como guitarrista, né, junto. Nova formação. Eu já tenho as músicas todas prontas, praticamente pro próximo, mas como ele entrou com um gás diferente, querendo fazer também, participar, daí então, quer dizer, se for o caso, eu tiro uma das músicas que eu já fiz para ele colocando as dele também, que inclusive daí ele captou bem a ideia e pelo menos um dos sons que ele já fez tá com uma pegada bem animal mesmo. E só para finalizar, qual a temática vai ser do próximo trabalho? A temática sempre foi do Hierárquico, os problemas do cotidiano da sociedade. Certo. Então, a gente não toma partido, a gente passa, é como um jornal. Aconteceu isso, aquilo, cada um tome a sua, né, seu lado. É que basicamente o álbum que saiu agora foi conceitual. Ele é um pouco conceitual, porque o Grell escreveu todas as letras
baseado em experiências vividas. Experiências recentes próprias. vividas, entendeu? Se ele quiser explanar mais aí, ele que foi o letrista principal, Certo. entendeu? É mais ou menos o que passa na cabeça de uma pessoa que sofre de ansiedade, depressão, Que está mas que clausurado na pandemia mas ainda. que praticamente foi feito na cabeça de um. Mas só que conversando com várias pessoas, é a mesma ideia que passa por várias pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Certo. Agora o próximo a gente praticamente, e não deixa de ser um problema da sociedade, né? Cotidiano da sociedade, que a depressão hoje em dia, É um mal mundial. pelo amor de Deus. Verdade. Então, olha, ninguém já vai falar mal. E vamos voltar, tipo, às temáticas sobre política mesmo. Tipo, ver o dia a dia. Somente o que estão dando de material pra gente falar, que estão sempre ferrando nós Bastante mesmo, material, né? sim. Como que não muda, né? É sempre eles tendo tudo e oferecendo migalhas Pouco pra de nada. gente. Verdade. Então, para finalizar, pessoal, infelizmente o tempo correu, foi rapidinho. Espero que vocês gostem do programa. Esse é o programa Metal Live. Eu sou o Alex, essa é a banda Yearcal Punishment. Queria que vocês deixassem uma mensagem pro público, pros fãs de vocês. Fala aí, Arthur. Fala só mesmo. Stay metal, é isso aí. Curto e grosso. Boa, cuidado. Então, Metal e pessoal, até o Valeu. próximo programa Metal Live. Um abraço a todos. Isso aí. cerveja. Valeu. Mano.